convidou para fazer um bate-papo sobre SMED, depois abrir para mais pessoas. Eu acho que quanto mais gente tiver contato com esse tipo de informação, com esse tipo de ferramenta, melhor. Mais gente vai implementar, mais gente vai trazer melhorias para o nosso negócio e a gente vai estar cada vez mais próximo do nosso sonho da companhia. Legal? Então, bom, beleza, vamos dar início ao nosso treinamento. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat e aí no final a gente passa pelas perguntas e conforme o tempo permitir, a gente vai respondendo uma a uma. Tranquilo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta SMED na manufatura. E quando a gente fala de SMED, é importante sinalizar que o SMED é uma ferramenta prática. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui, através desse treinamento, o máximo de experiência prática que eu tive através desse treinamento. E aí, quando a gente fala de SMED, o que eu quero abordar aqui com vocês? Não só sobre a ferramenta em si, mas contextualizar e deixar todo mundo na mesma página sobre aonde o SMED se situa. Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto do negócio, aonde que os SMED se encaixam no negócio como um todo. Eu vou falar da manufatura e o tempo, dar uma pincelada sobre como que o SMED se encaixa em relação à linha de produção e o tempo que tem envolvido. A gente vai entrar no método SMED com detalhe, vou trazer aqui alguns exemplos, algumas coisas que aconteceu. E aí depois a gente fala sobre como deixar o resultado do SMED sustentável e aí, finalmente, eu abro para perguntas e respostas. Mas antes de abrir para perguntas e respostas, eu vou ter uma surpresa para vocês aí, que a gente convidei uma pessoa aí para dividir um pouco de experiência sobre o SMED que a gente tem. Legal? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de SMED, é importante a gente contextualizar. E quando a gente contextualiza, o que a gente tem? Quando a gente tem uma visão do negócio como um todo, qualquer negócio que a gente tem o chamado negócio, ou business como um todo. E o business envolve muita coisa, né? Dentro do business tem as operações, aquilo que é operational. Todas as operações, isso envolve operações logísticas, operações de manufatura, vários outros tipos de operações. E dentro das operações tem a manufatura, que é o nosso foco aqui. Então a gente está falando do grupo do manufacturing. E dentro de cada categoria desses itens que estão mostrados, a gente tem o que a gente chama de excelência. Então, a gente tem um grupo de boas práticas relacionadas com business excellence, excelência do negócio. E aí, quando a gente fala de excelência do negócio, a gente traz o conceito de estratégia do negócio. E a gente pega uma visão macro do negócio, onde a gente quer chegar, e aí a gente vai plugando algumas ferramentas em relação ao negócio. E aí, quando a gente entra em operacional e entra em manufatura, a gente fala, a gente tem a excelência operacional, tem a Manufacturing Excellence, que é a excelência operacional, e dentro da excelência operacional tem o que a gente chama de Lean Manufacturing. Muitos estão acostumados, muitos já ouviram, a gente vai dar uma pincelada rápida, legal? Então, essas são as esferas onde a gente se situa. Então, do negócio, a gente vai focar dentro da manufatura. Só que quando a gente fala de estratégia do negócio, qual que é o objetivo da estratégia de qualquer negócio? Normalmente, a gente parte do que a gente chama de objetivos estratégicos, onde a cúpula da liderança, onde eles têm uma visão a longo prazo do negócio, transforma objetivos de negócios em alguns indicadores internos. E como que a gente faz esse cascateamento de objetivos para os KPIs? Normalmente, os negócios usam de algumas ferramentas, por exemplo, uma delas é o chamado balança de scorecard, que usa para você transformar os objetivos em KPIs. Ou também tem uma outra ferramenta chamada Roshin, ou Matriz X, onde tem o mesmo propósito, que é você transformar objetivos em KPIs. E aí, quando você usa essas ferramentas e transforma os objetivos estratégicos em KPIs, você tem como negócio KPIs, indicadores do negócio como todo relacionados com segurança, com gente, com qualidade, financeiro, performance, entre outros. E aí, quando a gente olha ali os últimos dois, financeiro e performance, é onde o SMED, que é o propósito desse treinamento, onde ele se encaixa. E aí, o SMED, ele está relacionado com esses dois indicadores e tem um indicador específico, que é normalmente o que a gente chama de custo de conversão. Aí é um indicador mais específico, quer dizer o seguinte, quanto me custa a unidade daquele produto que eu produzo? Pode ser por milheiro, pode ser por volume, qualquer coisa. Mas esse indicador é extremamente importante. E o SMED é uma ferramenta que pluga nessa estratégia do negócio, em reduzir tanto a parte financeira quanto aumentar a performance. Ele tem um link direto com o custo de conversão. Então, é aí que ele se encaixa de uma maneira macro. Quando a gente fala de excelência da manufatura, a gente fala de Lean Manufacturing. E aí, o Lean Manufacturing, de uma maneira geral, o que é o Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing é aquela filosofia que permeia a organização em busca da melhoria contínua e sempre minimizando os desperdícios. E aí, lembra, o Lean Manufacturing, muita gente acha que são 7 desperdícios, mas, na verdade, o Lean Manufacturing são 8 desperdícios. Esse desperdício intelectual, ele foi acrescentado nos últimos tempos
quando eles descobriram que pessoas, quando elas estão em uma função inadequada, comparado com o potencial que ela tem, é também um desperdício. Isso é chamado de desperdício intelectual. Então, esse foi um dos pontos que foi acrescentado nos últimos tempos dentro dos desperdícios do Lean. E aí, quando a gente fala de SMED, dentro desses 8 desperdícios que a gente ataca principalmente aquele desperdício que a gente fala que é espera. Eu não vou entrar em detalhes em todos os desperdícios, porque eu acho que muita gente está familiarizado, e se você não tem tanto contato, apenas estudar um pouco sobre Lean Manufacturing, que é uma mentalidade, uma filosofia fantástica para reduzir qualquer tipo de desperdício dentro da empresa. E aí, dentro do Lean Manufacturing, tem algo que a gente chama de TPM. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o TPM quer dizer Total Productive Maintenance. E o que é isso, o TPM? O TPM ele é uma forma de você trabalhar de uma maneira sustentável e você ter processos mais bem definidos. O que ele traz, o TPM? Duas coisas principais. Ele cria um ambiente de trabalho mais organizado, que não tem atrasos, um ambiente com menos falhas e, como uma boa ferramenta do Lean, ele traz um ambiente sem defeitos. O segundo ponto do TPM é porque ele reúne um conjunto de princípios. Ele tem várias ideias, vários princípios, onde ele busca uma manutenção adequada dos equipamentos de produção. E o TPM está organizado em alguns pilares. São 8 pilares que a gente tem no TPM. Quais são esses pilares? Bom, eu coloquei aí uma imagem de todos os pilares que são ancorados no TPM. Como esse não é um curso de TPM, eu vou só aqui sinalizar. Essa estrutura do TPM, ela está baseada, se você for ver, sempre no 5S. O 5S, ele não é um pilar do TPM, mas ele é uma base, uma fundação aqui, onde todos os pilares estão ancorados. Então, não adianta nada você desenvolver os pilares do TPM se você não tiver um 5S bem definido. Então, alguns conceitos do Lean, ancorado com o TPM, são fundamentais para você garantir sucesso na implementação de algumas ferramentas. E aí, quando a gente fala do SMED, ele faz um vínculo muito grande com o que a gente tem de manutenção planejada aqui dentro do TPM. Então, esse é o plug que a gente faz do SMED com a parte do TPM. Legal? Então, esse aqui é o primeiro planeta que a gente visitou, é o planeta da visão macro do negócio. Legal? Bom, agora que a gente entendeu, contextualizou entre negócio, Lean Manufacturing e TPM, vale a pena a gente entender um pouco melhor agora sobre a manufatura e o tempo, como isso se correlaciona. E aí, quando a gente fala de manufatura, tem duas coisas importantes que a gente precisa entender. Uma delas é sobre linhas de produção, e o outro é sobre cascateamento ou breakdown de tempo produtivo. E aí, quando a gente fala de linha de produção, o que é uma linha de produção? Uma linha de produção nada mais é do que etapas sucessivas que vão gerando valor a um determinado produto, não só valor, mas também fazendo check de qualidade. É um conjunto de atividades sequenciais que acontece. E numa linha de produção, você tem equipamentos com diferentes capacidades. E o que é importante saber é que a capacidade da sua linha de produção ela é determinada pela capacidade do equipamento gargalo. Então, uma coisa muito importante é o seguinte: bom, qual é a capacidade da sua linha de produção? É X. Por que é X? Porque o seu equipamento gargalo tem uma capacidade X. Se outros equipamentos têm mais capacidade, essa capacidade excedente ela acaba sendo ociosa, porque você nunca vai conseguir aproveitar, visto que é o equipamento gargalo que define a capacidade da sua linha. Então, é importante saber, em toda a linha de produção, qual é o equipamento gargalo, o que define o boom da sua linha de produção. E aí, quando a gente entendeu o equipamento gargalo dentro da linha de produção, a gente pode falar um pouco mais de tempo como referência. E por que o tempo como referência? Porque quando a gente traz para a base tempo, a gente traz para uma linguagem universal. O tempo como referência, ele serve para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de equipamento, com qualquer tipo de capacidade. Por isso que é muito importante quando a gente traz para a linguagem tempo. E como a gente faz para trazer para a linguagem tempo? A gente tem uma forma muito simples, que estou dando um exemplo ali, onde eu tenho um negócio, vamos supor que meu negócio seja produzir garrafas, e dentro desse negócio é muito comum eu falar sobre uma capacidade do meu equipamento gargalo, por exemplo, de 450 BPM, quer dizer, bottles per minute. Quando eu falo 450 BPM, eu consigo traduzir isso para a base hora. Quando eu converto, eu tenho que essa capacidade desse negócio específico é equivalente a 27 mil unidades por hora, ou 27 milheiros por hora. Então, eu trago para a base horária e eu tiro dessa base específica e trago para uma linguagem universal. Quando eu vou para um outro exemplo, como latas, eu vejo que uma capacidade de 2.400 latas por minuto é o mesmo do que 144 mil unidades por hora. Estou trazendo novamente uma em unidade por hora para deixar algo universal.
E a mesma coisa que eu faço para rolhas, por exemplo. Se eu tenho uma fabricação de rolhas, uma produção de rolhas, eu passo de 5.000 rolhas por minuto e trago sempre para a base hora, para saber em milheiros ou em quantidade que eu tenho em produção por hora. Então, é importante ter essa informação, porque isso vai ser um fator de conversão para quando a gente for falar do tempo. A gente vai usar sempre o tempo como referência, mas qualquer ganho de tempo, a gente usa esse fator de conversão para transformar isso e calcular isso em valores monetários. Legal? E aí, quando a gente fala de tempo e performance, produtividade, a gente tem o chamado breakdown das horas de produção. Fugiu uma seta ali. A gente tem um breakdown das horas de produção. E o que é isso? Bom, quando eu tenho um tempo operacional total disponível, e o que é isso? É um tempo que eu tenho para produzir, é um tempo em que eu tenho gestão sobre. Por exemplo, algumas fábricas funcionam 24 horas, 7 dias por semana, e 365 dias no ano. Então, essas fábricas, eu vou ter o tempo operacional disponível, às vezes, igual o tempo calendário, é total. Mas algumas fábricas, elas não têm turno que trabalham à noite, por exemplo, então você vai considerar só os turnos que trabalham durante o dia. Algumas fábricas não trabalham no final de semana, outras fábricas não trabalham nos feriados. Então, você vai considerar o tempo que você tem disponível, onde você tem gestão sobre. Quando você tem essa visão do tempo que você tem disponível, você tem alguns impactos sobre ele. O primeiro impacto são aqueles impactos que são planejados, aquelas intervenções que você teve a intenção de fazer com algum propósito. E aí, quando você tira esse tempo de intervenção planejada, te sobra o que a gente chama de tempo de carregamento programado. E aí eu vou fazer uma observação que essa nomenclatura ela é mais ilustrativa. Por uma nomenclatura um pouco mais específica e mais técnica, vale a pena pesquisar sobre o OE, a nomenclatura que a gente usa dentro do Lean Manufacturing. Bom, voltando. Eu tenho aqui o que sobra, tempo de carregamento programado. Então, não quer dizer que todas as horas que eu tenho ali disponíveis, que eu vou conseguir produzir. Eu tenho tempo de carregamento programado. No entanto, eu tenho alguns impactos que não são planejados, mas acontecem. Uma quebra, por exemplo, vai acontecer. E aí esses impactos não planejados me tiram capacidade de produção. E aí me sobra um tempo produtivo, que é o tempo que eu estou com a máquina produzindo, com a máquina rodando. Desse tempo produtivo que eu tenho, nem sempre eu consigo produzir um item com qualidade. Então eu tenho aqui uma subtração das rejeições defeituosas. Toda peça defeituosa, nesse caso, vai ser subtraída da minha capacidade efetiva de produção. E aí, por fim, me sobra minha produção ok, a produção que eu consigo vender, que eu consigo fornecer para os meus clientes. E aí, quando eu faço a relação entre minha produção ok e o tempo operacional disponível que eu tenho, é quando eu tenho a minha relação da minha eficiência. E aí, quando eu falo de rejeição defeituosa, tem um conceito dentro do Lean que é fazer certo desde a primeira vez. Então, eu tenho que ter uma mentalidade aqui, sempre buscando minimizar qualquer tipo de defeito. Eu tenho que buscar o defeito zero. Isso que é o que eu busco. Então, é importante saber como está o impacto da minha rejeição em relação ao meu todo, para saber o quanto que eu estou conseguindo fazer certo desde a primeira vez. Retrabalho é uma outra forma de desperdício de tempo que a gente tem. Quando a gente volta aqui para impactos não planejados, a gente tem relação aqui com falhas e indisponibilidades. E aí, quando acontece uma falha, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de manutenção corretiva. É uma manutenção que eu preciso fazer conforme a falha acontece. Então, eu vou lá, mobilizo a equipe de manutenção e resolvo aquele problema que aconteceu, que era inesperado. E aí, quando a gente fala de impactos planejados, é o nosso objetivo aqui, porque é algo que é intencional, onde eu me programei para fazer. Quando a gente tem impactos planejados, a gente tem relação com manutenções preventivas ou com setups, que é chamado também de changeover. E aí, setup pode ser tanto de rótulo quanto de tamanho, tudo isso tem relação. E é aqui onde o SMED se enquadra como melhorias. Então, esse impacto é um impacto que a gente vai precisar entender como está para a gente aplicar a ferramenta SMED. Legal? Bom, desculpa se eu estiver falando muito rápido, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria aproveitar esse momento e questionar o seguinte. Quando a gente tem impactos não planejados, a gente tem manutenções corretivas. Eu queria, se alguém tiver no chat aí alguma coisa, eu queria que você só respondesse o seguinte: é bom ter manutenção corretiva ou não? Sim ou não? Sim, depende, não, depende. Vou falar para você o seguinte: manutenção corretiva é bom, tem que ter. Ora, mas não é ruim ter manutenção corretiva? Não é um problema eu ter manutenção corretiva?
Depende. Por que é importante a gente ter manutenção corretiva? Quando a gente olha a gestão da manutenção através do custo, a gente tem esse gráfico. O que é esse gráfico? O que ele me mostra? Ele tem 3 curvas. A primeira curva é o custo que a gente tem com a manutenção preventiva. Veja, quanto maior meu custo com manutenção preventiva, e ali embaixo eu mostro minha curva de o custo que eu tenho com manutenção corretiva. Quanto maior o meu investimento com manutenção preventiva, menor o meu investimento com manutenção corretiva. Isso é claro, isso aqui é o custo lean que eu tenho. Eu tenho muita verba para manutenção preventiva e eu vou ter pouco problema de manutenção corretiva. No entanto, veja que quanto menor o meu investimento com manutenção preventiva, maior o meu... Perdão, investimento não. Quanto menor o meu custo com manutenção preventiva, maior o meu custo com manutenção corretiva. De modo em que ele tem um comportamento do somatório parecido com uma parábola, que é o que a gente vê aqui. E é isso que interessa para o negócio. Porque para o negócio interessa o quanto que você vai desembolsar. É claro que não é por causa disso que você vai deixar de fazer manutenção preventiva. Não, pelo contrário. Você tem que fazer uma gestão de manutenção suficiente para sempre buscar minimizar o custo que você tem total com manutenção. E por esse motivo, a gente vê que um pouco de manutenção corretiva como indicador é favorável porque você sabe que você está próximo ali ou está tendenciando para o mínimo do seu custo total de manutenção. Se alguma fábrica falar, olha, eu não tenho nenhuma manutenção corretiva no meu negócio, aqui a gente tem uma preventiva excelente, funciona tudo muito bem. Cuidado, pode ser que você esteja com orçamento de manutenção muito acima do que você realmente precisa como negócio e aí você esteja onerando o seu custo final de produção. Tá claro? Por isso que ter um pouco de manutenção corretiva é importante. Só que não ache que ter manutenção corretiva de maneira aleatória é importante. O que você tem que ter é uma manutenção corretiva relacionada com alguns equipamentos que não são críticos. Lógico que para o seu equipamento crítico A, aquele equipamento que é o gargalo, você não tem que ter corretiva. Quanto menos corretivo você tiver lá, melhor. Por quê? Porque ele toca o bumbo da sua fábrica. Mas aqueles equipamentos em que você tem uma capacidade maior, em que às vezes você tem um pulmão, você até aceita um pouco de manutenção corretiva, de maneira a fazer a gestão dos seus custos para você minimizar. Nesse quesito em que vale a pena você ter esse mindset de manutenção corretiva e preventiva, a fim de você minimizar seus custos. Legal? Tá claro? Sei que é um pouco perturbante achar que manutenção corretiva é importante, mas isso faz parte do negócio quando a gente olha o custo envolvido. Beleza? Então agora a gente terminou aqui esse planeta da manufatura e o tempo. Eu vou entrar com vocês, finalmente, aqui na ferramenta SMED. Tem até um astronauta ali posando no nosso planeta SMED, e agora onde eu vou começar a falar um pouco melhor sobre a ferramenta e dividir detalhes. Bom, mas o que é o SMED, né? Bom, o SMED ele é uma ferramenta do Lean Manufacturing. Então, ele é uma hard skill, é algo que você aprende e executa, né? E o SMED, ele tem um objetivo. O objetivo do SMED ele é reduzir o tempo de uma intervenção programada. Eu prefiro não dizer que é setup, porque o setup acaba sendo muito específico da troca em si. Mas você pode ter uma intervenção preventiva de manutenção onde você pode aplicar o SMED. Então, eu prefiro falar que ele é uma ferramenta de intervenções programadas e não de setup especificamente. E ele tem o objetivo de reduzir o tempo da intervenção e, consequentemente, com benefício, aumentar a eficiência. Só que você fala assim, que legal, vou aplicar o SMED. Mas cuidado, não é sempre que você pode aplicar o SMED. O que é importante você ter em mente é que você aplica o SMED quando o impacto das manutenções programadas, o impacto programado é significativo no todo. Se você tem uma performance, por exemplo, de 60%, ora, 40% você não performou. Esse 40% está distribuído como? Se desses 40%, por exemplo, 3% for relacionado à manutenção programada, faz sentido você concentrar uma energia tão grande no SMED nesse momento? Não sei, depende do negócio, mas normalmente não. Você tem que reduzir os impactos de outros desperdícios e aí, quando você quiser afinar o negócio, você implementa o SMED. Nesse momento em que ele encaixa bem. Quando você quer buscar um diferencial, quando você quer focar no detalhe. Terceiro ponto. Quando você fala do SMED, é indispensável que haja uma compreensão tanto dos executantes quanto da liderança sobre a ferramenta, sobre os princípios, sobre o manufacturing, como funciona. Por quê? Porque as coisas precisam se justificar. E aí essa é a forma como a gente faz para justificar e garantir que as pessoas entendam, comprem e o processo de mudança mais tranquilo quando a gente executar. O quarto ponto é não só você aplicar o SMED, as ferramentas, envolver as pessoas, mas também o posterior. A forma como você faz a gestão posterior é a forma como vai sustentar os resultados que você obteve durante o SMED.
Lembre-se que o SMED é uma ferramenta, então você aplica essa ferramenta e solta. É uma ferramenta que você vai mudar um processo, você vai sair de um patamar e passar para outro. Quando você muda esse processo, você não tem mais o SMED. O SMED vai tirar de um lugar e levar para o outro. Para você se manter nesse outro lugar, vai depender da forma como você vai gerenciar a sustentação desse resultado. Legal? Bom, e como é que faz o SMED, né? Como que a gente executa isso de maneira prática? Bom, o SMED, o que acontece quando a gente tem uma intervenção planejada, né? Uma intervenção planejada, como você pode ver no gráfico ali, você tem no eixo Y a velocidade de máquina e no eixo X o tempo. Ora, normalmente eu venho com a minha operação normal, uma determinada velocidade, e aí eu vou fazer minha intervenção. Quando eu faço minha intervenção, eu primeiro paro o equipamento, onde eu tenho uma queda brusca da velocidade, e aí eu tenho um período onde eu vou ter de máquina parada, que é quando eu vou executar a minha intervenção. Então, esse é o tempo de intervenção. Quando eu volto com o equipamento, eu tenho um tempo chamado tempo de ramp-up, que é o tempo onde eu tenho de passar da velocidade zero até atingir a operação normal novamente. Então, esse é o cenário que acontece quando a gente tem qualquer intervenção planejada no equipamento. Bom, você pode ver aqui que esse tempo de máquina parada é um tempo que eu não estou produzindo, não tem nada sendo feito aqui. Então, isso aqui é um grande desperdício. Dos 8 desperdícios do Lean, isso aqui é tido como um tempo de espera. E é nesse ponto aqui que o SMED se enquadra. E o que o SMED faz nesse caso? Ele pega todo esse tempo de máquina parada e reduz. Só que o SMED, ele ataca esse tempo em que a máquina está parada, ele não ataca o ramp-up. Então, você reduz esse tempo total, tem um ramp-up com a mesma inclinação e você volta com a sua operação normal num tempo antes do que estava previsto. E o que acontece? Você tem um ganho de tempo produtivo, o que é favorável, e, consequentemente, você tem mais eficiência no seu negócio. É isso que o SMED faz. Então, ele vai reduzir aquele tempo de máquina parada, vai te dar mais tempo de operação e vai te dar mais eficiência. E aí, com mais eficiência, com mais produção, tem todo o cascateamento ali de benefícios que a gente tem para o negócio. Legal? Tá claro esse gráfico? É importante ter isso em mente porque é isso que a gente faz. Agora, sempre que a gente fala do SMED, um grande exemplo é sobre um pit stop da Fórmula 1. Sabe, Fórmula 1, quando a galera para, quando o carro para, o pessoal faz a troca de pneu, libera e vai. Bom, Fórmula 1, todo mundo sabe que cada milésimo de segundo conta. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, um positivo e um negativo de pit stop que aconteceram. Eu não vou passar o vídeo, mas eu vou indicar qual é o vídeo que eu estou falando. Então, por exemplo, eu estou falando como exemplo positivo um pit stop que aconteceu pela RBR, e o curioso é que foi no Brasil isso aqui, no ano passado, pelo Max Verstappen. Quando o SMED não, o tempo de pit stop que eles levaram foi de 1 segundo e 82 milésimos. Foi o recorde que aconteceu. E o legal é que foi no Brasil que isso aconteceu, e no ano passado. Então, esse é um grande exemplo. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo aí, é do próprio canal da Fórmula 1, onde eu tenho aí uma demonstração, não só desse, mas ele mostra quais foram os 3 recordes de pit stop que eu tive. E quando eu mostro um pit stop, veja que tem todo um trabalho de equipe aqui através da máquina, do carro. Então, é o tempo em que eu tenho o carro parado, onde a pessoa faz a intervenção e libera. E aí, na Fórmula 1, cada milésimo de segundo conta, e aí esse mostra um grande exemplo. E aí, um exemplo negativo de pit stop também aconteceu com a RBR em 2016, com o piloto Ricardo. E nesse caso, ele estava na liderança até que ele foi para o box, e aí até uma das pessoas falam, cadê os pneus? Quando ele parou, o pneu não estava disponível ainda para fazer a troca. E aí ele teve um tempo de espera muito maior, porque ele parou, alguém foi lá buscar o pneu, levou o pneu, fez a troca, e aí quando ele voltou para a corrida, isso custou a liderança. Foi quando ele perdeu para o Lewis Hamilton a liderança, e aí acabou tendo que lidar com esse tipo de problema. Então foi um problema da equipe que aconteceu, porque teve alguma falha, e aí o piloto e a máquina acabaram sofrendo com isso. Então, são 2 exemplos aqui que eu acho que vale a pena você pesquisar e entender a diferença entre uma execução de pit stop positiva e outra negativa. Legal? Vale a pena assistir esse vídeo. Bom, quais são os passo a passos do SMED? Deixa eu tomar um gole de água aqui, porque eu estou falando bastante. Passo a passo do SMED. O SMED são 6 etapas que a gente tem. E aí eu queria pedir para vocês prestar bastante atenção em assimilar essas etapas, porque quando você assimila essas informações, isso te traz facilidade para compreender os slides seguintes e também na hora de executar. Então, o SMED, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente mapeia a situação atual. A gente vê como é o chamado as-is. A gente vai, filma como está hoje, faz um mapeamento através de um diagrama de espaguete e tem uma noção da fotografia do como é hoje.
Bom, tendo essa fotografia, a gente vai para a sala e identifica quais são as tarefas internas e externas do SMED. E aí, quando a gente fala em tarefas internas e externas, internas são todas aquelas tarefas que precisam ser executadas com o equipamento parado. E as tarefas externas são aquelas tarefas que podem ser executadas enquanto o equipamento estiver operando ou rodando. Você pode fazer antes ou depois do SMED, quando você identifica. O próximo passo é você mover as tarefas externas para um momento em que você não precisa do equipamento parado, para você aproveitar o tempo disponível. Depois que você move as tarefas, você tem um próximo passo, em que é fazer um brainstorm junto com as pessoas envolvidas e otimizar as tarefas internas e externas. É quando você vai discutir uma a uma, passo a passo, de maneira a melhorar o conjunto das atividades para você reduzir o seu tempo total. E essa otimização envolve a você propor a solução de melhoria, filmar novamente a execução e entender o que está acontecendo. E o quinto passo, claro, é você padronizar esse novo processo. Não adianta nada você chegar num patamar que você deseja se você não padronizar isso de maneira correta. E aí, esse sexto ponto é BAIVO. Normalmente você não encontra se você procurar. Isso aí fui eu que acrescentei. O sexto ponto é você aplicar as ferramentas de sustentação dos resultados. Isso é fundamental, porque mesmo que você padronize, se você não aplicar ferramentas de sustentação, o resultado que você obteve vai acabar caindo por terra. Então, isso é fundamental. Legal? Então, tem aí 6 passos. E aí, agora, eu queria dividir com vocês algumas experiências, dando um pouco mais de detalhes. Quando a gente executa o SMED, a primeira coisa que a gente faz em campo, na abertura, na execução, é uma reunião com o time. E quando a gente faz a reunião com o time, veja nessa foto aí, foi uma execução de um SMED que a gente fez lá em Manaus. Eu até vi que tinha gente de Manaus conectada aí, mas foi um SMED muito bacana, onde você junta todo o time para falar da estratégia. E quando você junta o time para fazer um speech inicial, introduzir sobre o SMED, você tem que reunir todo mundo que está envolvido no SMED. São 3 itens fundamentais. O primeiro é que você precisa definir nessa reunião o local de execução do SMED, qual é a linha que você vai fazer e qual o equipamento. Em alguns negócios, você tem muitas linhas de produção e muitos equipamentos. É importante ter isso claro para as pessoas, qual das linhas e qual equipamento a gente vai fazer. Não basta falar o nome do equipamento, tem que falar também onde ele está localizado. O segundo ponto é em relação ao time envolvido no SMED. O time do SMED não é somente aqueles executantes. O time do SMED envolve os executantes, todos eles que vão executar, colocar a mão na massa, todas aquelas pessoas que estarão envolvidas indiretamente com o SMED, e aqui envolve, por exemplo, vamos supor que um executante tem interface com alguém da qualidade durante o tempo de máquina parada. A pessoa da qualidade não é um executante, mas é um envolvido. Então é importante que essa pessoa saiba do SMED e que isso seja listado. Os 3 outros pontos é você definir quem vai fazer a filmagem, e aí você tem que adotar a estratégia de uma pessoa filmando por executante. Você tem que adotar uma pessoa para fazer o mapeamento, e aí quando faz o mapeamento, é a pessoa desenhar o diagrama de espaguete. Eu vou explicar um pouco melhor, eu vou representar o diagrama de espaguete para quem não conhece. E outra pessoa tem que ser o observador e o medidor de tempo, que é a pessoa que vai tomar notas, vai fazer algumas observações importantes, para no momento em que você discutir, você trazer riqueza e trazer um pouco mais de detalhes. E o terceiro ponto importante é sobre a agenda do SMED. Quando você define o local de execução, entende qual é o time, agora você precisa ir para a parte da agenda do planejamento. Qual é o horário que vai parar o equipamento? Isso precisa estar claro para todo mundo. E quando a gente fala aí o segundo ponto, o terceiro item de comunicação interna, bom, o SMED é um evento que acontece, normalmente dura aí uma semana. E a comunicação interna, ela é fundamental para que haja um desdobramento do que vai acontecer. Vai ter um monte de gente ali numa linha de produção, um monte de gente ali acompanhando, filmando, e é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo e com qual propósito, para isso não ser recebido como estranheza por algumas outras pessoas que talvez não estejam cientes e não conheçam a ferramenta. E aí, é importante também definir o horário de discussão em sala, o horário em que você, depois de filmar, vai sentar e discutir com todo mundo. Bom, no fim dessa reunião que você faz inicialmente, você tem que ter alguns pontos muito bem definidos. Por exemplo, quando a gente fala de SMED, a gente fala de tempo. Quando a gente fala de tempo, normalmente atividade, você tem um histórico do tempo da execução da atividade. Só que, quando você implementa o SMED, você não olha primeiramente o histórico. Você sabe que ele existe, mas você vai medir o quanto que você executa aquela atividade. Você vai ter o chamado as is, o quanto que você mediu. E aí depois você vai ter o to be, e você vai ter uma definição da meta de tempo que você quer obter, e por fim, você vai ter uma noção do gap que você tem.
Então, vamos supor que você olhou seu histórico e viu que o seu histórico de execução é 55 minutos. Você chegou na fábrica, reuniu com as pessoas, perguntou para o time da fábrica, bom, quanto tempo que é tempo histórico? Ora, nos últimos tempos a gente faz, em média, 55 minutos. Logo, quando a gente aplicar o SMED, a gente vai definir qual é o tempo as is, que a gente ainda não sabe, depois qual é o tempo to be, vamos discutir qual é a meta e vamos entender qual que é o gap. Bom, mas antes de seguir adiante, tem uma outra informação extremamente importante para incluir aqui nesse discurso. Qual que é o benchmark dessa atividade? É importante você olhar para fora do local onde você está, da fábrica que você está, olha outras unidades de negócio com o mesmo tipo de operação e entende quanto que eles fazem. Isso é importante para ter uma referência, para quando você planejar, desenhar o seu to-be, saber se você está próximo do benchmark ou distante do benchmark. Se você não se aproximar do benchmark, você tem aí uma lacuna muito grande para você entender o que acontece. Então, entender qual que é a melhor referência do mercado é fundamental para você ter sucesso na execução aqui e planejamento do to-be do SMED. Beleza? Legal. E aí, você fez a abertura, lá a gente reuniu as pessoas, definiu qual é todo o time, mapeamos o horário, agora a gente vai executar. A gente executa, e qual que é o processo de execução? Qual que é a etapa? São dois grandes grupos. O primeiro é o de captura, onde você vai filmar a atividade, então você vai lá, uma pessoa por operador filmando. Segundo, outra pessoa vai desenhar o diagrama de espaguete e a outra pessoa vai fazer a medição do tempo. Esse é o processo de captura. Depois você tem o processo de mapeamento. Depois que você agrupou esse material, você vai para a sala de aula. Sala de aula não, você vai para uma sala onde você reúne os executantes, tem que estar as pessoas que executaram, porque essas pessoas são as mais importantes, e aí você assiste ao vídeo e classifica as tarefas que você obteve. Quando você classifica as tarefas, tem 3 classificações das tarefas, quando você identificar. A primeira delas é se é uma tarefa que agrega valor, se é uma tarefa que vai gerar valor para o propósito do SMED, ou se é uma tarefa do tipo incidental. Tarefa do tipo incidental é aquela onde você não agrega valor para o propósito. No entanto, você tem que fazer. O terceiro exemplo é o desperdício. Quando você identificar que aquela tarefa ela pode ser feita externamente, ou seja, pode ser feita antes ou depois do SMED, você classifica ela como desperdício. E aí, a gente vai ter um mapeamento mais ou menos como está nessa imagem aí, onde eu tenho, nesse mapeamento, uma sucessiva, são sucessivas etapas de tarefas onde eu mapeei, e nesse processo eu tenho sempre um início, eu tenho sempre ali, das minhas tarefas, mostrando qual que é o tempo as-is que eu medi. Então, para cada um, eu vou entender qual que foi o tempo. E eu vou ter ali onde foi o fim de execução da minha tarefa, que eu filmei do as-is. A gente está falando da filmagem que a gente fez o as-is. E lembre que, quando a gente classifica ali no ponto 2 do mapeamento, a gente vai entender se ele for amarelo, é um incidental. Normalmente, incidental são atividades de segurança, que são indispensáveis e fundamentais. No entanto, a atividade de segurança não gera valor para o propósito da parada. Então, você tem que fazer, porque é importante, mas não gera valor. Então, você mantém ela e identifica ela como incidental. Aí você vai identificar aquilo que é desperdício, um vermelho, e você vai identificar aquelas tarefas que agregam valor. Quando você sentar e assistir o vídeo junto com os operadores, você vai ver etapa a etapa, pausando o vídeo, colocando as informações aqui com o tempo e já identificando se ele vai ser do tipo agrega valor, incidental ou desperdício. E aí, no fim, você vai ter um indicador, né, que você mediu, que é o tempo total as-is, que é aquilo que está filmado, aquilo que serve de referência. E, além disso, você vai ter também o diagrama de espaguete como resultado. Você vai ter uma visão. A partir de um layout que você desenhou, você vai conseguir ver. Agora, o que é o diagrama de espaguete? O diagrama de espaguete, ele tem o layout da área, de uma maneira superior. Então, você vai ter os equipamentos aqui mapeados, e aí alguém, quando estiver desenhando, vai estar sempre acompanhando a movimentação de um executante e vai estar sempre com o papel ali na caneta, vendo qual que é a movimentação que ele faz em toda a área que ele percorre. E aí você começa a ver que ele vem para cá, ele vem por esse lado, ele vem pelo outro lado. Você vê que tem uma grande concentração de movimentação aqui. Você vê que aqui se já identifica um dos desperdícios do Lean também, que é excesso de movimentação que não precisa. Bom, você filmou, você mapeou, você entendeu qual é o seu tempo as-is. Se o tempo as-is, você espera que seja próximo do seu tempo histórico. Porque quando você faz o as-is, você pede para o operador ou para o executante que ele faça exatamente da forma como ele faz, para você ter uma amostra da realidade. E aí você vê que seu tempo as-is ali é 43 minutos. Você fala assim, opa, mas já ficou abaixo do meu histórico. Normalmente, em todos os SMEDs que eu participei, o as-is,
ele foi abaixo do histórico, porque simplesmente pelo fato de gerar aquela pressão de que o executante está sendo filmado e tudo mais, faz com que ele faça mais rápido. Então você já tem um ganho aí só de fazer do jeito que você sempre faz. É curioso isso. Mas você sempre tem uma diferença entre o seu resultado histórico e o seu as-is. Bom, só que a gente ainda não sabe qual é o to be, qual é a meta e qual é o nosso gap. Beleza? Então, essa é a visão de como a gente faz todo esse mapeamento. Depois, a gente tem a etapa que a gente chama de otimização do processo. Bom, a gente mapeou, a gente classificou, a gente entendeu o tempo total. Como que a gente vai quebrar a cabeça agora para fazer a otimização desse processo? Tem algumas etapas de otimização. Você vai pegar todas aquelas tarefas externas, aquelas que podem ser feitas antes ou depois, movimentar ela para um outro momento. Segundo, você vai aplicar o conceito de ECRS e colocar as ações. Ora, mas o que é o conceito ECRS? O conceito ECRS quer dizer o seguinte, é o conceito de o que você pode fazer para eliminar, combinar, reduzir ou simplificar em relação à tarefa. Então, você usa desse conceito, tarefa a tarefa que você mapeia, para saber, cara, eu posso eliminar essa tarefa ou não? Eu posso combinar essa com alguma outra para reduzir o tempo ou não? Eu posso simplesmente fazer ela mais rápido, porque eu filmei e vi que eu tenho oportunidade ou não? Ou eu posso simplificar, às vezes, usando alguma tecnologia simples. Por exemplo, em intervenções onde a gente tem muito... você aperta muito parafuso ou desparafusa muito, e você faz isso manualmente, por que não usar uma parafusadeira ou desparafusadeira automática? Isso pode fazer você ganhar tempo. Essa é uma forma de você simplificar. E aí, por que ele vem junto com ações? Porque se você não tem isso já disponível, às vezes você tem que comprar ou você tem que pegar emprestado para isso fazer parte do seu processo a fim de otimizar e reduzir o seu tempo. E o terceiro ponto da otimização é você conseguir mapear um rascunho do checklist preparado. Quando você visualiza e quando você faz esse brainstorming, sempre vem a necessidade de algumas ferramentas em que, às vezes, os executantes foram buscar no momento que o equipamento está parado. Então, você lista o que a pessoa precisa e deixa uma lista pronta para utilizar preparada. E aí, quando você reorganiza as tarefas, aquele mesmo processo que eu mostrei antes, eu vou mostrar aqui. A gente reorganiza o processo tirando tudo aquilo que é desperdício e separando em duas grandes raias. A primeira raia é essa raia de cima, onde são as tarefas incidentais, e aqui você vê que as atividades estão sequenciais. São todas aquelas tarefas incidentais, ou seja, não geram valor para a minha execução, no entanto, elas precisam ser feitas. E aqui embaixo são todas aquelas tarefas que agregam valor. E aqui, quando você está em sala, fazendo o processo de otimização, você coloca o tempo estimado para cada tarefa que sobrou. E aí, quando você coloca o tempo estimado, você vai ter um outro indicador, que você gera uma expectativa. Qual que é o tempo em que você espera agora de executar o SMED? O SMED não, a tarefa. E aí, vamos supor que a gente tinha lá um histórico de 55, a gente viu o as-is que era de 43, vamos supor que você chegou aqui no valor de mais ou menos 10 minutos. Opa, caramba, se eu fizer tudo isso aqui, pode ser que eu chegue em 10 minutos. Só que ainda não é certeza, porque isso tudo é teórico. Aí você vai partir para a execução. Quando você fala do checklist, o checklist preparado é o que está mostrando ali naquela imagem. Então, você tem todos os itens que você precisa para fazer antes da execução do SMED para garantir que você não vai ter perda de tempo ao procurar uma ferramenta, ao procurar um item de limpeza ou a qualquer outra coisa que poderia ser feito de maneira externa. Tá? Legal, otimizamos. Depois de otimizar, né? Fomos lá, mapeamos, juntamos a galera, quebramos a cabeça, fizemos uma proposta e chegamos, vamos supor, em 10 minutos de tempo estimado. E agora? Bom, agora eu queria dar um exemplo prático de como a gente faz esse processo anterior. Antes de passar para a parte de execução, eu queria mostrar um exemplo de reconstrução do processo na prática. Porque você fala assim, eu sei que para fazer isso eu tenho que fazer com o meu time, tenho que fazer em sala, mas como eu faço isso de maneira prática? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você faz a reconstrução do processo, você coloca na parede ali, você precisa pegar uma sala grande, onde você coloca uma série de flip charts em branco mesmo, folhas de flip chart, só tem um post-it. Se você for ver, o post-it ele tem uma particularidade. E aqui é como a gente organiza o post-it durante a execução do SMED. Então, no post-it, para você deixar isso de maneira organizada,
você divide o post-it ao meio, aqui, e ali embaixo você divide em 2 de novo. E aí na parte de cima você deixa um espaço. Para que isso? Na parte maior você vai colocar a descrição da tarefa, e ali embaixo você vai colocar o tempo as is que você mediu. Então, quando você assistir o vídeo, você vai ver, bom, eu saí do segundo 20 para o 40, então você teve 20 segundos ali de tempo as is. E ali na direita vai ser depois o tempo que você vai colocar estimado que você pretende fazer. E ali em cima você vai colocar a informação de quem é o executante daquela tarefa. Então isso te ajuda. E aí ali em cima, novamente, são as tarefas mapeadas sequencialmente. Depois a gente vai separar as tarefas que são externas, trazendo o post-it que estava aqui de cima para baixo, quando a gente entender que essa tarefa é externa. Depois a gente vai aplicar o conceito de eliminar, combinar, reduzir ou simplificar quando convier. E aqui embaixo a gente vai trazer uma série de ações relacionadas a cada uma dessas tarefas quando forem necessárias, para a gente ter ali a nossa lista de ação do que tem que ser feito para manter essa otimização. Legal? Então, esse é um exemplo que a gente fez, inclusive, lá em Manaus, de um painel aí do SMED, de como a gente chegou no final. Beleza, depois que a gente reconstruiu o processo, mostrei de maneira prática, vamos executar o to be. Né? Então, agora você parte para a execução da melhoria proposta. E como é que a gente faz essa execução? Para fazer a execução, a gente tem ali uma sequência de etapas idêntica, praticamente, ao que a gente fez na primeira etapa. Então, você vai filmar já a execução, mas aí quando você for filmar, vai ser já a proposta melhorada. Então, você vai ter lá tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa com checklist e tudo mais. Você vai ter um diagrama de espaguete do to be e você vai ter a medição de tempo e outras observações que você vai ter. Quando você faz isso, quando a gente fala de diagrama de espaguete, lembra desse excesso de movimentação que a gente teve? Eu vou trazer aqui como que ele ficou no to be. E esse é um exemplo real do que a gente fez. Bom, depois que a gente aplicou todas as melhorias, depois que a gente filmou e a gente acompanhou lá o executante, como ele estava fazendo, olha o que aconteceu com o to be. Vão se movimentar menos. E elas vão estar mais engajadas. Por quê? Porque, primeiro que aquela execução que envolve uma pressão vai ser menor. Segundo que o cara vai se deslocar menos. Então, isso é um favor que a gente faz para nós executantes. É aplicar essa ferramenta. É sentar um pouco, usar nossa cabeça, usar um pouco de método e aí executar e fazer com que esse benefício aconteça de uma maneira cascateada. Legal? Bom, a gente filmou a nossa melhoria. E aí a gente tinha ali que o nosso histórico era de 55%, o nosso existe 43%, e quanto foi o nosso to be? A gente mediu 14 minutos. Caraca, 14 minutos. E 14 minutos representam uma redução de 67% em relação ao existe, que a gente filmou, e uma redução de 75% em relação ao nosso histórico. Bom, né? Legal, reduzir 75% de tempo. Olha que incrível. Uma ferramenta simples. Agora, a gente não sabe qual que é a meta e o nosso gap ainda. Você pode perguntar, mas a meta não é o to be? Não. Não se esqueça que todo o processo varia. E quando a gente mede o to be do SMED, a gente está falando de um processo que acaba sendo um outlier, um ponto fora da curva. Então, o to be é algo extremo. Pode ser, às vezes, até que você faça melhor que um benchmark, mas às vezes o benchmark é uma média que você tem de resultado. Então, como que a gente define a nossa meta em relação ao SMED, quanto que a gente quer? E aí a gente vem para a análise do gap potencial que nós temos em relação ao SMED. A gente sabe que tempo é dinheiro. Isso é importante. Quanto mais tempo a gente reduzir ali, conseguir diminuir, melhor, porque a gente vai converter isso em dinheiro. Então, a gente tem o nosso gráfico de acompanhamento, e aqui eu estou mostrando, por exemplo, imagina que isso aqui seja resultados da execução de alguma atividade, onde cada ponto é minutos. Então, aqui, no meio, eu tenho essa linha está representando o tempo médio histórico dessa execução. E ali embaixo é o tempo meta que eu vou definir. E aí, a diferença entre o tempo médio histórico, porque como o meu processo está hoje, e o tempo meta, que é onde eu quero chegar, é o nosso gap. Essa diferença vai ser o nosso gap. E aí, vamos supor que eu analisei, discuti com o nosso time, vi o que faz sentido, o que não faz sentido, e defini que a minha meta vai ser de 20 minutos. Poxa, mas 20 minutos é 6 minutos de diferença ali em relação ao to be. Ora,
Mas depois de analisar, de usar um pouco de racional, eu vi que 20 minutos, nesse momento, é saudável no processo de mudança de processo. Depois eu posso colocar desses 20 para 18, depois 15, buscando sempre os 14 minutos. E quando eu coloco 20 minutos, eu vejo que eu tenho 53% de redução em relação ao as-is e ainda mais de 60% em relação ao meu histórico, que já é fantástico. Então, se eu colocar uma meta em que eu estou me comprometendo a reduzir mais de 67% do tempo, é magnífico. E aí, com essas informações, tendo meu histórico e tendo a minha meta, eu consigo calcular o gap, que eu faço a diferença entre o meu histórico e a minha meta, e eu tenho ali os meus 35 minutos. E lembra que a gente falou de linha de produção, gargalo, onde a gente tem a capacidade de equipamento gargalo que a gente está avaliando? Então, essa informação onde você vai usar para calcular o quanto que isso vai gerar de dinheiro. Por quê? Porque vamos supor que você consiga reduzir 35 minutos de SMED, de atividade programada, e você multiplique isso por, sei lá, por todas as vezes que você vai fazer a intervenção no ano, e você chega a 100 horas. Quando você tem 100 horas de execução, você tem que essas 100 horas podem ser convertidas em produção, e isso pode ser diluído no seu custo de conversão, como a gente falou lá no começo, na estratégia do negócio. E aí isso você vai ter um saving, um ganho. E o legal é que esse saving, ele é quick win, porque você não precisa de grandes investimentos, não tem nada mirabolante, é simplesmente uma ferramenta, um método que você usa e você tem um ganho. Então isso é fantástico, porque o ganho é rápido. Tudo depende de como a gente vai fazer a gestão posterior. Legal. Depois de fazer todo o trabalho que a gente teve, envolver as pessoas, ficar uma semana inteira lá, agora a gente precisa fazer uma lição de casa, que é o processo de padronização. E para a gente padronizar, a gente vai ter que pegar aquele checklist que a gente criou, um rascunho, e deixar ele nos moldes que a companhia usa, né? Que a empresa usa para deixar ele com uma cara padronizada. Então, você vai atualizar esse checklist com todas as informações que precisa, e aí você não só atualizar o checklist, você vai de execução, e aí a atualização de padrão ela tem que ser bem feita, com imagens, com informações, com o tempo esperado para a execução daquela tarefa, onde qualquer pessoa que leia, independente do nível de conhecimento da atividade, consiga entender quanto tempo se espera para aquela tarefa. E, por fim, claro, a gente precisa treinar os envolvidos na execução, né? Precisa fazer o rollout desse ganho que a gente teve de melhoria de processo. Isso é extremamente importante, sem treinar todos os demais. Porque nada adianta você fazer num grupo e esperar que aquele grupo vai fazer para sempre. Então é importante fazer esse treinamento. Legal? Então a gente aqui está fechando o quinto ponto do SMED. Na teoria, acabaria aqui. E aí a gente vai entrar no sexto ponto, que eu comentei com vocês, que era o BAIVO, que eu acrescentei porque eu acho fundamental. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Simplesmente padronizar e treinar é suficiente para a gente ter um resultado sustentável? Sim ou não? Bom, eu dei um spoiler no começo quando eu falei que a gente precisa garantir sustentabilidade dos resultados. Então a resposta é não. Só que, o que eu tenho que fazer para garantir esse resultado sustentável? O que eu preciso fazer? E aí eu queria que quem tiver com o chat aí, coloque aí o que você acha normalmente que a gente tem que fazer para garantir que o resultado SMED obtido seja sustentável e perpetue. Coloca aí, por favor, no chat enquanto eu vou tomar mais uma água aqui. Evitar o efeito serrote. Alguém mais? Alguma dica? Integrar a rotina em forma de ferramenta. O que mais? Só isso? Bom, é o seguinte, galera. Padronizar e treinar não é suficiente para garantir um resultado sustentável. E aí, a gente vai mudar agora de planeta. A gente vai pegar o nosso astronauta ali e vai levar lá para o planeta de resultado sustentável. E quando a gente fala de resultado sustentável, eu estou falando de resultado sustentável de uma melhoria de um processo. Aqui, eu estou explicando sobre o SMED, que se enquadra numa melhoria de um processo, saindo de um patamar passando para outro, mas isso aqui serve para qualquer tipo de melhoria de processo. Quando a gente pensa no SMED, a gente entende que o SMED ele é um processo de mudança do conhecimento das pessoas. Por que do conhecimento? Ora, elas estavam acostumadas a fazer de uma forma e elas vão ter que fazer de outra forma. Eu vou ter que mudar o conhecimento delas de um patamar para outro. Além disso, como é um processo de mudança do conhecimento dessas pessoas, o sucesso do SMED de implementação ele requer engajamento das pessoas e a mitigação dos riscos envolvidos. Bom, então quando a gente fala daqueles pontos ali, por exemplo, mudança, conhecimento e risco,
nada mais justo do que processo de mudança, a gente fazer uma gestão de risco, uma gestão de mudança e uma gestão do conhecimento. E como que a gente faz uma gestão de risco? Quando a gente faz uma gestão de risco, é a aplicação de uma ferramenta muito simples. Que nem naquela imagem ali, quando você vê o cara pulou. Ele vai chegar ao final ou não? Olha, pela imagem eu tenho minhas dúvidas, mas o fato é, ele assumiu um risco, ele acreditou, ele vai tentar chegar até o final. Quando a gente faz uma gestão de risco, o que é importante é, primeiro, você mapear todos os riscos. Então, depois de você executar o SMED, de você atualizar o padrão, você tem que sentar, parar e pensar criticamente. Cara, qual que é o risco que eu tenho de maneira geral para todos os envolvidos em relação à minha execução? Eu tenho um risco de eu perder o conhecimento adquirido, eu tenho um risco de uma pessoa faltar o trabalho. São vários riscos que você pode mapear. E depois que você mapeia, você tem que classificar os riscos. E para classificar, existe uma ferramenta clássica chamada de matriz de probabilidade de impacto, onde você identifica a probabilidade de um certo risco que você mapeou acontecer e, se ele acontecer, qual é o impacto no negócio. E quando você tem essa visão dos riscos mapeados, qual que é a probabilidade de impacto, você constrói um plano de reação, de mitigação ou minimização dos riscos que você tem. Então, isso é fundamental para você garantir que você minimize os riscos em relação à implementação posterior à sustentação do processo que você está implementando. Legal? E aí a gente não falou só de risco, a gente falou também de mudança. E aí, como que a gente faz a gestão da mudança, né? Ou chamado Management of Change, ou MOC, que é muito usado, esse termo. Muitas vezes a gente usa isso para coisas relacionadas à qualidade ou segurança, mas a gestão da mudança é aplicada para qualquer mudança de processo. Qualquer coisa que você vai mudar, ele é recomendado. E aí a gestão da mudança, ele tem ali 6 boas práticas, 6 recomendações. Por exemplo, essas 6 recomendações, elas vão te ajudar a fazer a gerência da mudança. A primeira delas que ela recomenda é sobre manter o foco. E quando você olhar cada uma dessas, você tem que pensar o que eu posso fazer para garantir que eu vou estar atendendo a todas essas 6 recomendações. Para manter o foco, no exemplo do SMED, o que a gente poderia fazer a gente poderia colocar uma gestão à vista no local onde o SMED é executado, com o indicador, com a meta, e com os resultados dia a dia, ou conforme cada execução. E assim as pessoas vão estar sempre vendo e lembrando o SMED. Isso é manter o foco. A segunda recomendação é sobre o comunique-se sempre. Será que aquele SMED, aquela melhoria, ficou naquela semana que você executou? Ou você está desdobrando em trocas de turno, você está desdobrando em reuniões gerenciais, você está desdobrando em reuniões de liderança? Isso é importante, estar sempre comunicando e acompanhando. O terceiro item é sobre ganhar confiança da equipe. A equipe que participa do SMED é apenas uma equipe. Eu não consigo afirmar que é a melhor equipe e que surgiram as melhores ideias. Outras pessoas podem vir com novas ideias. E essas novas ideias, uma vez que você acata as ideias, vê que é importante e implementa, você vai ganhando a confiança da equipe, porque elas vão sendo ouvidas e você vai melhorando esse grau de confiança. O quarto ponto pede para você mostrar que a mudança pode ser uma oportunidade. Sabe que as pessoas que participam do SMED, que acabam tendo ciência do SMED, sabem que fazer aquilo vai diminuir o tempo de setup, que vai melhorar a eficiência, que vai melhorar o seu custo de conversão e que isso vai ajudar a companhia a atingir seus objetivos estratégicos? Isso que é importante mostrar, porque com aquela atitude simples, teoricamente simples que a gente fez através da ferramenta, pode ter um impacto grande no negócio, onde gera uma cadeia benéfica para todo mundo. O quinto ponto é assegure envolvimento desde cedo da equipe. De nada adianta você fazer o SMED com algumas pessoas e você não envolver as pessoas chaves desde o início. Então, garanta que essas pessoas vão estar desde o começo. E o sexto ponto é ajude a equipe durante esse processo de mudança, durante a mudança. E você ajudar a equipe é você entender que algumas pessoas vão ter tempos diferentes, algumas vão agir com mais velocidade, outras com menos, e aquelas que tiverem mais dificuldades, você tem que estar acompanhando sempre e ajudando nesse processo de mudança até você ter uma estabilidade no patamar que você colocou, né? Então, aqui em gestão da mudança, tem 2 sugestões. Primeiro, faça um brainstorm das iniciativas para garantir cada um desses 6 itens. E segundo, com base nas ideias que saíram, construa um plano de ação de gestão da mudança para garantir que a mudança seja o mais natural possível. Legal? Falamos de gestão de risco e gestão da mudança como oportunidades para a gente sustentar os nossos resultados, e a gente também consegue fazer o chamado gestão do conhecimento. Como que a gente faz? Você já ouviu falar da espiral do conhecimento? A espiral do conhecimento é esse gráfico mostrando para vocês aí na tela, onde existe uma combinação
2 a 2 entre o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento obtido a partir da prática, onde as pessoas aprenderam fazendo, e conhecimento explícito. Então, a gente vai de um tácito para de tácito para tácito, tácito para explícito, explícito para explícito, explícito para tácito. É assim que a gente organiza. E aí, quando a gente fala de conhecimento tácito para explícito, é o chamado externalização, que é o seguinte: ora, você aprendeu fazendo, e agora você vai externalizar. Isso é a mesma coisa do que você fazer a construção de algum procedimento, algum manual, onde esse manual você está externalizando aquilo que você aprendeu e vai ajudar outras pessoas a melhorar o conhecimento quando precisar. E quando a gente faz outro grupo, é o chamado combinação, que é o de explícito para explícito, que normalmente acontece quando as pessoas trocam experiências através de cursos, de treinamentos. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, eu estou fazendo esse processo de combinação dentro da gestão do conhecimento. Por quê? Porque a gente não está executando o SMED. Então, eu estou passando a experiência que eu tive para vocês através desse momento. Isso é chamado combinação. E o terceiro item ali é o chamado internalização. E o internalização dentro do conhecimento é o learn by doing, aprender ao executar. Então, vamos supor que você entendeu o que eu estou falando ou aprendeu através de um manual, você vai lá e executa aquilo para aprender com hands-on, com mão na massa, para aprender fazendo. Isso é extremamente importante. E o terceiro ali, que é o de tácito para tácito, que é o chamado socialização. O que é isso? Socialização acontece quando você aprende com alguém que tem experiência naquilo direto. Por exemplo, um exemplo clássico disso é as pessoas que aprendem a pilotar avião. Ninguém aprende a teoria, ninguém lê um manual, ninguém assiste um curso e sai pilotando um avião. Precisa de alguém ali passando algumas informações práticas para garantir que não vai ter nenhum problema, porque o risco é muito alto. Então, esse é o tipo de troca de conhecimento chamado socialização. Então, esses 4 grupos, é importante ter em mente que são possíveis a gente fazer a gestão do conhecimento. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é um brainstorm sobre como explorar cada um desses itens da espiral do conhecimento, como que a gente pode fazer para melhorar a externalização, melhorar a combinação, melhorar a internalização, melhorar a socialização, e a partir daí a gente constrói também um plano de ação do conhecimento para garantir que isso vai ser perpetuado e que as pessoas saibam para sempre como fazer aquilo e que aquele processo de mudança não caia por terra rápido. E aí, só para dar um exemplo, quando a gente fez o SMED, quando a gente caiu em socialização, surgiu uma ideia, por exemplo. Muitas vezes um executante vai realizar a atividade, está só ele e o seu supervisor. E o supervisor não tem um conhecimento prático, tácito, de como faz a atividade. E aí, como é que o supervisor vai garantir que o executante está fazendo de maneira correta? Então, por que não treinar um supervisor na execução da atividade? Não que ele vai ser uma pessoa que vai executar para sempre, mas que ele vai ter um primeiro contato, saber como faz para ter noção dali, e aí quando ele tem conhecimento tácito, próxima vez que ele vê um executante realizando, ele vai bater o olho e falar, opa, isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Porque se ele não tiver esse conhecimento tácito em algumas operações, ele vai olhar e não vai saber como fazer gestão sobre isso. Então, a socialização é importante porque é o tácito para tácito. A intervenção é imediata, o tempo de resposta é muito mais rápido e o ganho é imediato. Legal? Bom, então, essa é a forma como a gente pode fazer para sustentar o resultado aí de uma mudança de processo. Eu sei que é bastante informação, falei bem rápido, e esses são os pontos que eu gostaria de cobrir com todos vocês aí. Bom, a gente falou do contexto, né? A gente falou lá do negócio, do Lean Manufacturing, TPM, né? A gente falou da manufatura, onde a gente falou da linha de produção, breaking down, como converter a capacidade produtiva no tempo. A gente falou de toda a ferramenta SMED, com detalhes, como a gente faz, e a gente falou de como fazer para que o resultado obtido através dessa melhoria de processo se transforme em sustentável. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. E agora, eu queria eu ia abrir para pergunta, mas, na verdade, não é um momento de pergunta. Vou deixar meu contato na tela aqui, mas eu trouxe o convidado aqui, eu convidei o João Mocarzel, que foi líder do SVC e executou o SMED várias vezes, tem bastante experiência. Eu convidei ele para dividir um pouco da experiência que ele teve com o SMED, para dar uma palavrinha. Eu acho que, junto com o Mocarzel aí, acho que a gente participou de uns 3 ou 4 SMED juntos, não é isso, Moca? É isso aí, Ivo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer poder compartilhar com você e com o pessoal aí um pouquinho da experiência que eu tive em SMED. Hoje, só para introduzir, né? Meu nome é João Mocarzel,
eu sou gerente de procurement da Ambev hoje, mas eu atuei como gerente de melhoria contínua por 4 anos dentro do SVC, do Supplier Value Creation, que é focado em aumento de performance através de Lean Manufacturing para fornecedores e verticalizados. E com o Ivo aí a gente fez alguns SMEDs aí em algumas plantas. Então eu trouxe aqui, na verdade, alguns exemplos. Eu acho que o Ivo cobriu muito bem o que é a metodologia do SMED. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos só para mostrar para vocês de como que ele funciona na prática e depois para a gente fazer um bate-bola. O legal do SMED, só pincelando um pouquinho do que o Ivo falou, é que ele pode ser aplicado para qualquer indústria, né? Então, qualquer indústria, não importa se você está fazendo vidro, lata, malte, carro, qualquer coisa você pode aplicar ele é uma ferramenta do Lean Manufacturing. Então, eu trouxe 2 exemplos. Eu vi que tem uma galera da vidros, então esse foi um SMED que a gente rolou nossa planta de vidros. Não sei se todo mundo sabe, mas numa fábrica de vidros a gente não tem uma linha dedicada para cada SKU, então quando você vai trocar um tamanho de garrafa, você tem que trocar um molde. Então, foi nesse ponto que a gente atuou. Então, o SMED, como o Ivo passou nos slides anteriores, ele é aplicado no gargalo da planta para você ter mais produtividade, né, e mais dinheiro no final. Então, aqui a gente rodou esse SMED, na verdade foram em 2 plantas. Como o Ivo passou, em torno de 1 semana, a gente roda o SMED e a gente conseguiu resultados aí bem legais. Então, 47% de redução no setup da planta 1 e 42% de redução do setup da planta 2. E aqui eu trouxe o diagrama de espaguete, é bem igual ao que o Ivo mostrou ali, então o Ivo participou desses SMED, você vê a diferença de movimentação que os nossos operadores aí tiveram. Movimentação, um dos 8 desperdícios do Lean, a gente tem que cortar, movimentação não agrega valor. Então, foram 42 e 47. Esse é um exemplo clássico de troca programada, que a gente aplica um SMED. E eu trouxe mais um exemplo aqui de uma maltaria. Então, o SMED, como eu disse, ele pode ser aplicado independentemente do business. Então, numa maltaria, a gente não tem troca de molde ou uma troca de equipamento, mas a gente tem que fazer a limpeza do germinador. O germinador é um cilindro que germina o grão, e para você começar a produzir uma outra característica de malte, aí você tem que fazer a limpeza. Enquanto você está limpando, essa máquina está parada. Então, da mesma forma que a máquina de vidros fica parada, da mesma forma que o carro de Fórmula 1 fica parado, o germinador fica parado e você não produz nada. Então, quanto mais rápido você fizer essa limpeza, mais rápido esse equipamento vai voltar a produzir. Então, a gente aplicou também nesse germinador, através da metodologia SMED. Claro que a diferença é que aqui você não usa martelo, chave para trocar um molde, mas você usa balde, escada, pano, pá e assim por diante, e você consegue ter um efeito bem legal, e a gente conseguiu reduzir em 50%. Esses números parecem muito grandes, mas é a realidade, tá, gente? Então, quando você aplica o SMED de forma correta, muito provavelmente você vai conseguir reduzir em torno de 50% o seu tempo de máquina parada. E claro que, como o Ivo falou, uma vez você aplica o SMED, você implementa e você acompanha, provavelmente que você possa aplicar outro SMED no mesmo equipamento depois de 1 ano, 1 ano e meio, e reduzir ainda mais esse tempo. Como ele disse, o Single Minute Exchange of Die, a ideia é que a gente traga essa parada para single digit, né? Então, até 9 minutos, e esse seria o ideal. Eu trouxe esses 2 exemplos aqui, só para não tomar tanto tempo, Ivo. Eu acho que é isso, aí pode voltar para as suas perguntas aí. Legal, Moca, obrigado aí por dividir um pouco de experiência que você teve. Bom, deixa eu compartilhar aqui. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu queria abrir agora para... Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Estou à disposição. Eu acabei não vendo ali o que tem no chat, mas não sei se o Celso está vendo, se podia ver as perguntas aí. A gente está aberto. Opa, Ivo, tudo bem?
teve algumas perguntas durante o treinamento aqui. O Luiz Akutsu, né, perguntou se o software que você usou foi o IED das atividades. Acho que foi na hora do processo lá, de mapear o processo. Aí ele falou que talvez seria legal o treinamento, né? Mais legal, fácil de usar. Ops, acabei saindo da apresentação. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, não. Deixa eu voltar aqui no SMED. Vamos lá. Quando a gente falou... Deixa eu voltar aqui. O software que eu usei para fazer esse mapeamento aqui, desse fluxograma, é um software chamado Visage, né? É um software gratuito, está disponível para qualquer pessoa. Ele é um software muito bom para você desenhar fluxogramas dentro de uma notação chamada BPMN, que é uma notação universal de construção de fluxogramas. O bom é que ele é um software que consegue fazer a validação, inclusive, dos seus fluxogramas. Você desenha primeiro um processo dentro dele e consegue rodar uma validação. Se tiver alguma inconsistência no seu processo, ele vai te falar. Então, o nome do software que eu usei se chama Visage. Mas tem outros também, vários outros. É só você procurar por softwares com notação BPMN, né? E aí você vai achar vários deles que consigam fazer esse desenho dentro dessa mesma notação. Então, foi esse que eu usei. Vamos lá, então, uma outra pergunta? Teve outra pergunta dele mesmo também, do Luiz. Ele perguntou como fazer o acompanhamento se os setups apresentam diferença, né? Configurações diferentes. Por exemplo, durante o setup, podemos trocar de 3 a 5 cilindros, de 0 a 5 tintas, com 2 até 5 operadores, realizando esse setup. E a carta de controle parece ser injusta, né? Quando se troca 5 cilindros, 5 tintas com 2 operadores. Legal, boa pergunta, porque, na verdade, o que você está falando uma mesma intervenção, ela pode variar as atividades que você faz. Quando você faz isso, é claro que você comparar indicadores diferentes, comparar o tempo que você executa para fazer mais atividades e com o tempo que você leva para fazer menos atividades não é justo. Então, o ideal nesse caso é ou você entender que toda vez que você troca um cilindro, você vai ter um acompanhamento com troca de um cilindro, toda vez que você troca 5 cilindros, você vai ter um acompanhamento com 5 cilindros, e aí você vai fazendo um acompanhamento do resultado. Mas se isso acabar ficando impraticável, acabar ficando um mar de indicadores para você fazer uma carta de controle e não fizer sentido, o que tem que acontecer é, bom, quanto tempo leva para trocar um cilindro? E aí, uma vez que você tem essa noção de tempo, você consegue projetar. Bom, se você vai trocar um cilindro, 2 ou 5 cilindros, você consegue estimar, bom, eu tenho um tempo anterior, um tempo de troca de cilindro e um tempo posterior. Então, toda vez que você trocar 3 cilindros, você sabe que vai ter 3 vezes o tempo de cada troca, mais os tempos externos da atividade. Então, acho que assim que é uma forma da gente conseguir mapear. Não existe uma regra, tá? Isso vai muito do bom senso, de como você coloca isso para o negócio que você está inserido. Então, vai muito mais do seu bom senso que você está usando do que seguir piamente uma regra. Aqui, que eu dividi com vocês, foi um pouco de experiência. É isso que é o certo como tem que fazer? Não necessariamente. Cada um vai ter uma realidade diferente. Aqui, por exemplo, nesse slide, eu comentei que uma pessoa tem que filmar, outra tem que fazer o diagrama de espaguete, outra medir o tempo mais observações. Às vezes a gente não tem tudo isso de gente. Às vezes a gente não consegue fazer o diagrama de espaguete, por exemplo. Algumas coisas não vão sair como planejado, mas a gente tem que fazer com o recurso que a gente tem. E aí, então, vai muito mais de entender a leitura do cenário e aí aplicar aquilo que faz mais sentido para você. Beleza. Mais uma pergunta? Teve outra pergunta aqui do Felipe Cristaldi, né, coordenador da Vidros aqui, do Forno 2. Ele perguntou como definir a quantidade de pessoas envolvidas em uma atividade programada. Legal. Bom, o Cristaldi sempre participando dos treinamentos. Um abraço para você, Cristaldi. Valeu por estar mais uma vez aí fazendo perguntas. Definir uma quantidade exata de pessoas numa atividade programada é relativo também, porque a resposta vai ser sempre depende da atividade, né? O ideal é que você pense na atividade como qual que é o tempo que você precisa o menor tempo que você precisa para atender a necessidade daquela parada, para gerar o valor suficiente que você precisa. Por exemplo, no caso da Vidros,
Se a sua parada envolve trocar um molde, é simplesmente parar, tirar o antigo, colocar um novo, é isso que você precisa entender. Então, para fazer isso, uma vez que você entende que a atividade que gera valor é fazer essa troca, você pensa, cara, qual que é o tempo em que eu estou gerando valor quando você mapeia? E aí, para fazer esse tempo gerar valor, tem uma pessoa, pelo menos, tem que ficar dedicada para isso. Agora, quais são as pessoas ali, satélite em volta, que eu preciso garantir para minimizar o tempo? Quando você começa a entender aquela atividade como um todo, você começa a entender quantas pessoas você precisa. E aí, às vezes, envolve também o ramp-up, as pessoas estão envolvidas, envolve atividades preparadas. Então, definir quantas pessoas vão trabalhar na atividade programada é muito relativo, varia muito de acordo com a tarefa. Mais alguma? Beleza. Então, aqui eu acho que ninguém mandou mais nada, não, no chat. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa. Bom, legal. Deixa eu colocar aqui, ó, meu contato para vocês. Tá aí na tela. Podem me adicionar no LinkedIn. Tá aqui o meu e-mail da companhia, meu e-mail pessoal. Se alguém quiser mandar um WhatsApp também, fica à vontade. Vou ter o maior prazer em dividir um pouco da experiência que eu tive com o SMED dentro da companhia e com todos vocês. Então, fiquem à vontade e acho que obrigado aí pela participação de todos. E mais uma vez aí, obrigado pela Liga dos Estagiários pelo convite. Acho que qualquer dúvida que vocês tiverem pode me mandar por mensagem ou por e-mail. Valeu, Ivo. Eu queria agradecer, né, novamente pelo treinamento. Você abordou alguns assuntos bem interessantes, né, que eu venho estudando agora. Então, TPM, você falou no começo, está sendo minha monografia, né, da faculdade. Os média, eu estou pegando como projeto. E o treinamento foi bem legal para mim, porque eu cheguei a rodar umas melhorias na programada, manutenção programada da VR1. Só que eu não consegui, eu consegui reduzir, né, o esforço do operador, como é que se diz? A locomoção dele, mas eu não consegui sustentar isso por muito tempo. Então, aí foi a ideia de até virar um SMED, né, para conseguir fazer essa gestão e manter ela por um tempo a mais. Entendeu? Então, assim, para mim foi bem legal o treinamento, foi bem esclarecedor. Te agradeço muito novamente. E acho que todo mundo, né, gostou bastante do treinamento. Seus treinamentos, né, já assisti, esse é o segundo que eu estou assistindo, então é bem claro, bem objetivo. Então, assim, muito obrigado mesmo. Legal, obrigado aí, pessoal, novamente. E eu queria agradecer também ao Mocarzel por ter dividido um pouco de experiência aí com a gente. Valeu, Moca. Obrigado pelo conhecimento compartilhado aí. E tamo junto. Obrigado, Ivo. Obrigado, gente. Valeu.